Só um minutinho, pessoal. E aí, auditório, vamos dar andamento aqui às nossas discussões. Eu vou gravar essa parte aqui para vocês na aba filé parmegiana, né? Aqui a gente já dá um aprofundamentozinho às discussões e eu queria que vocês, depois de terem checado os sites que eu indiquei, conhecessem eles um pouco mais a fundo e como eles podem somar no plano de negócio de vocês. E aí esse vídeo vai ser bem rápido, só para fazer uma discussão sobre micro e macro ambiente. É uma coisa que a gente já discutiu em outro momento. Existe uma escola da administração que começou a checar isso, não sei se vocês lembram, lá em Fundamentos, mas essa discussão sobre forças, ela é uma aplicação direta da influência que o que acontece lá fora exerce sobre o que acontece aqui dentro. Um exemplo, a gente está vivenciando uma situação em que claramente isso fica perceptível. O coronavírus, por exemplo, foi uma situação absurdamente inesperada, pelo menos para a maioria de nós, e ele afetou toda a nossa conjuntura e vivência coletiva. Ou seja, são coisas que aconteceram lá fora e interferindo diretamente em como nós vivenciamos o que acontece aqui dentro. Fora, dentro, professor, explica isso melhor. Do que raios você está querendo dizer? Calma, vou chegar lá. Vamos pensar o seguinte. Existe influência sobre o que eu faço, recebe influência sobre o que outras pessoas fazem. E daí a gente chama de força. O que é força? Força é algo que interfere em outra coisa. A gente pode retomar alguns conceitos da física, mas de uma maneira simplificada, o que nos interessa compreender sobre força é que é algo influenciado por outra coisa ou que influencia essa outra coisa. E nessa perspectiva, entre coisas, numa aplicação às organizações, às empresas, a gente tem que falar sobre microambiente, que são aqueles detalhes, aquelas vivências que estão próximos da organização. Eu estou falando de quê? Do que influencia diretamente. Deixa eu fazer uma metáfora para vocês. Se você interpretar essa discussão de micro e macroambiente como uma vivência em uma floresta, o microambiente seria você e sua árvore, seus galhos, no máximo os seus vizinhos, as árvores que ficam próximos a você. Já o macroambiente é toda a floresta. Sacou? A partir disso aí? Deixa eu fazer outro exemplo claro. Uma comparação aqui um pouco grosseira, mas que vai ilustrar isso melhor. O seu microambiente seria você e seus vizinhos. O seu macroambiente seria o quê? Seria o seu estado, a sua cidade, acho que no máximo uma cidade, né? Então, percebam, como o nome já está dizendo, micro é aquela coisa mais restrita e macro é mais amplo. E no microambiente temos quem? Quem influencia diretamente? Quem são nossos vizinhos que nos tocam e nos afetam diretamente? Os fornecedores, os nossos clientes, obviamente, que são a razão da instituição existir, e os nossos concorrentes, que em suas ações, como eles definem a política de preço deles, em toda a sua prática, eles interferem em como nós nos relacionamos com o mercado. E esses entes do microambiente, nós temos influência direta. O que nós fazemos pode afetá-los e eles nos afetam diretamente. Exemplo prático, quando eu baixo o preço do meu produto, naturalmente eu tenho uma tendência a atrair mais clientes e afetar os meus concorrentes. Quando ele faz isso, o inverso acontece. Quando o meu fornecedor aumenta o preço, e eu, por exemplo, deixo de comprar dele, o que é que acontece? Uma ação de fornecedor me afeta e a minha ação também vai afetar o fornecedor que vai deixar de vender para mim. Então, perceba que no microambiente temos uma relação de maior proximidade. Já no macro, temos coisas mais distantes, por isso que eu citei o exemplo do coronavírus. Nós não temos influência sobre isso, são coisas que acontecem distantes e
exercem influência direta e praticamente esmagadora dentro das organizações. Estou falando de governo, estou falando de eventos naturais, tecnologia, cultura, economia, ainda que a cultura e a economia, do ponto de vista microambiental, eu consiga, de certa forma, ter uma certa influência, de maneira geral, são coisas macro e eu, no máximo, me adapto a isso. Então, perceba, deixa eu tentar simplificar. Enquanto no microambiente eu consigo influenciar diretamente os envolvidos, no macroambiente eu simplesmente recebo aquela pressão e influência dela. Então, vejam esse slide. Eu tenho uma minha organização que está imersa no microambiente, que por sua vez é imergido pelo macroambiente. Dentro do macroambiente eu tenho natureza, eu tenho economia, eu tenho demografia, eu tenho tecnologia, eu tenho o aspecto político e cultural que influenciam diretamente o que é que acontece na minha instituição. Do ponto de vista microambiental, eu tenho intermediários que ligam as transações para o meu cliente, eu tenho fornecedores que, de certa forma, financiam minha instituição a partir dos insumos, dos produtos em si. Os meus concorrentes, que são meus adversários, né, que eles vão influenciar a minha prática. Eu tenho os clientes, que são a razão da minha instituição existir, para quem eu vendo ou oferto o serviço. E eu tenho, por fim, o mercado, que seria o conjunto da obra dessa minha relação com os clientes. E aí, gente, eu vou fazer uma explicação mais rápida sobre essas variáveis e entrando um pouquinho sobre cada uma delas. Do ponto de vista demográfico, eu tenho o quê? Eu tenho aspectos estatísticos, indicadores sociais. Aqui eu tenho níveis de empregabilidade, aqui eu tenho a faixa etária, aqui eu tenho a discussão de gênero, eu tenho aspectos estatísticos e demográficos que vão me permitir tomar uma ou outra decisão. E aí, pessoal? Tive um probleminha técnico aqui, mas nada que os defeitos especiais não resolvam. São quase 6 da manhã, meu filho aqui já está cruando, e aí eu tive que conter um barulhinho aqui. Vamos lá, voltando ao que eu estava falando sobre as variáveis macroambientais. Eu estava explicando sobre demografia, e aí eu coloco o Sebrae, perdão, o Sebrae também entra nesse aspecto, mas o Sebrae ajuda mais no âmbito econômico. Mas veja, do ponto de vista demográfico, IBGE e IPES fornecem informações excelentes para vocês prospectar ideias dentro do negócio de vocês. Isso é muito útil antes de você começar o teu empreendimento, para você compreender qual é o gênero predominante lá no teu bairro, qual é a faixa de renda das pessoas que vivem na tua cidade. São coisas que você vai especular antes de começar o teu empreendimento, ou talvez depois de já ter começado, mas para entrar num novo mercado ou se reposicionar dentro do seu. Então, a demografia tem essa característica. E, naturalmente, você não consegue influenciar a diferença entre homens e mulheres na tua cidade. Naturalmente, você não consegue influenciar a economia como um conjunto total do Brasil. Então, essas variáveis macroambientais entram nesse aspecto. Economia, por exemplo, a gente tem a discussão sobre o poder de compra do meu público. O auxílio emergencial, por exemplo, ele influenciou diretamente no mercado porque injetou dinheiro nele. Ou seja, eu tenho aspectos econômicos que mexem na minha maneira de me relacionar com a minha clientela. Outra variável seria natureza, que a gente entra o quê? Questões ecológicas. A gente tem uma série de discussões ocorrendo e esses aspectos ambientais, essa questão da natureza em si, ela está cada vez mais sendo discutida e a atenção a isso tem sido objeto de muita aceitação por parte do público.
Ele cobra muito isso. Onde é que você descarta os seus dejetos? Esse produto aqui é verde, a agroecologia, por exemplo, nós temos essa atenção da natureza em si, e quando ela acontece alguma, Deus me livre, mas é possível, claro, catástrofes, isso nos interfere diretamente, afetando o nosso empreendimento. Tecnologia é outra variável. Por quê? Porque ela diz respeito ao uso ferramental para conseguir algo. Então, essa tecnologia tem a ver com alterações técnicas, avanços que vão acontecendo e como eles interferem na minha vivência aqui dentro. O cara que trabalhava limpando o telefone, por exemplo, o telefone aqueles de discar, pergunta para o tio, depois explica a vocês o que diabo é isso. Mas ele simplesmente perdeu o emprego, né? O cara que datilografava em máquinas de escrever, o uso de fitas, cassetes, enfim. Mudanças tecnológicas interferem diretamente no nosso empreendimento. A gente tem também o aspecto político, e aqui eu estou falando de não da política partidária, como a gente é tão bombardeado nesse período, mas eu estou falando de mudanças na legislação, alguma mudança no Código do Consumidor, as próprias leis trabalhistas que foram alteradas desde 2007, leis ambientais que vão mudando, é a legislação em si e o impacto que ela tem no nosso negócio. Outra variável é a sociocultural. Aqui eu estou falando do quê? Do comportamento do consumidor. Esse comportamento ele é influenciado pelas crenças dele, pelos valores, pelos costumes. E, assim, a maneira que, de fato, nós conseguimos influenciar isso do ponto de vista microambiental. A gente consegue influenciar nosso vizinho, talvez até o nosso bairro ou cidade. Mas esse aspecto sociocultural, ele é geralmente de cima para baixo. Ele é uma construção histórica e ela não se altera em questão de meses. Esse aspecto sociocultural deve ser considerado porque tem um impacto profundo nas nossas ações. E aí, dentro do ponto de vista microambiental, é até mais fácil da gente compreender. Eu estou falando dos fornecedores que vão abastecer o teu estoque. Eu estou falando dos intermediários, que é quem vai transportar tuas mercadorias, quem vai fazer campanhas publicitárias para você, quem vai, dependendo do teu empreendimento, limpar o teu estabelecimento. Ou seja, são aquelas funções de apoio sem as quais você não vai conseguir se executar a tua tarefa. Estou falando também dos teus concorrentes, que são os teus rivais, não inimigos, viu? Estou falando dos teus rivais que querem atender o mesmo público-alvo que você. Os clientes, obviamente, seria a principal variável microambiental, afinal, é para eles que a instituição existe. E aí, o público e o mercado. Tem uma confusão de algumas pessoas que confundem cliente com mercado. Na verdade, não é exatamente a mesma coisa. O mercado é um conjunto mais abrangente. O mercado vai abranger, inclusive, os teus concorrentes e os teus potenciais clientes. Então, gente, essa discussão de variáveis macro e micro ela é crucial para esse momento do plano de negócio de vocês, em que vocês estão idealizando o cenário e checando como o ambiente ao redor de vocês está posicionado. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Antes que vocês perguntem, isso aqui é por causa de nada, porque deu vontade mesmo, e junta com meu cabelo que há 1000 anos eu não corto, aí eu quis botar isso aqui. Beleza? Valeu, turma. Estou às ordens. É nóis. Próxima aula eu devia gravar assim, né? Acho que fica legal.